Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro videocast do Rota 180. É muito bom ter você aqui. Qual é o intuito desse papo aqui? É a gente poder falar um pouco sobre educação cristã e principalmente porque a gente acredita que a gente pode formar a próxima geração. E eu acho que você ter conhecimento, você praticar aquilo que você aprende. E hoje, no nosso primeiro, a gente tem a presença mais do que especial do professor Adilson, tá aqui com a gente. Adilson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. Prazer grande estar aqui. Dizer que uma final do campeonato eu fico menos nervoso do que aqui. Mas glória a Deus por isso. A gente vem fazendo a obra do Senhor, né? E que a gente pede é que a gente consiga ajudar essa geração realmente. Que a gente leve os princípios cristãos para esse povo. Massa. Ô Adilson, vê, é muito comum a gente aqui na escola se envolver muito, né? Tipo, principalmente porque a gente tá no dia a dia do aluno, tudo, principalmente na faixa etária dos adolescentes, tudo. Mas eu queria que tu falasse um pouco de tu, assim, da tua história, falasse um pouco como é que o professor Adilson se tornou professor Adilson, falasse um pouquinho da tua vida aí pra galera conhecer mais, porque às vezes a gente convive e não sabe muito da história da pessoa, né? Então, quando eu era mais jovem, a única coisa que eu pensava em não ser era ser professor. Então, eu pensava em jogar bola, pensava em fazer qualquer coisa menos parar dentro de uma sala de aula, né? Mas as coisas foram acontecendo. Durante um período grande da minha vida, eu tive muita dúvida do que fazer, né? E como eu era secão por bola, meu sonho era ser jogador de futebol. E aí foram acontecendo algumas coisas, a gente sabe das dificuldades que existem para a gente se tornar um jogador de futebol, né? Eu tinha um temperamento muito forte, então eu não conseguia lidar bem com derrota. E isso foi uma das coisas... Muito competitiva. Muito, demais, demais. Isso foi uma das coisas assim que eu precisei trabalhar muito, eu ainda trabalho hoje em dia, né? Mas a minha história ela é bem grande, na verdade, eu acho que daria, sei lá, 2 dias de videocast, mas dá pra gente dar uma resumida, né? Eu tive muita dificuldade da minha formação de criança para adolescência, né? Porque meu pai se separou da minha mãe, enfim. E aí eu tive muito esse conflito. E aí eu passava a maior parte do tempo só. Minha mãe precisava trabalhar muito para poder me dar alguma condição, né? E graças a Deus me deu os melhores possíveis para aquele momento. E aí eu passava muito tempo na rua. E aí a gente sabe que a rua não tem muita coisa a oferecer, né? E aí, para a glória de Deus, eu conheci pessoas que me ajudou a me tornar quem eu sou hoje, né? Então, futebol não deu certo, mas graças a Deus, levantou pilares na minha vida para que eu me tornasse um pouquinho do que eu sou hoje. Comecei a dar treinamento, começou lá na rua para os meninos, e aí foi desenvolvendo uma liderança que nem eu sabia que eu tinha, que veio de Deus mesmo. Depois a gente passou para ir para a praia, né? Eu comecei a ensinar um pouquinho do que eu sabia. E aí, por coincidência ou não, né? Meu coordenador, que foi meu professor aqui, me chamou para trabalhar junto com ele, dentro do colégio. E aí eu já fiquei, peguei o gancho, acabei gostando e fiquei. E tô aqui até hoje. Que bom. Adilson, tu falou uma coisa que eu achei interessante. Tu disseste assim, a rua não tem muito o que oferecer, né? Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque assim, às vezes a gente vê que os jovens não estão muito na rua hoje, um exemplo. Sim. Certo? Eles estão mais em casa. Assistindo, vendo, sei lá, não sei. E a gente sabe que a estrutura humana, né? Tipo, ela, vamos dizer assim, tem a tendência ao pecado, né? A gente pode dizer assim, né? E como é que foi pra tu, assim, lidar com esses dilemas, assim, da rua, ter que enfrentar essa maturidade, esse compromisso, responsabilidade, tudinho, porque tudo isso é uma formação, né? Sim, verdade. De vida. Graças a Deus eu tive um exemplo muito bom dentro de casa, a começar pela minha mãe, né? De princípio, de valores, que é importante. E ainda assim que muitas vezes a gente escolhe, às vezes, fazer o errado, existe aquilo lá no fundo que fica incomodando a gente. A gente sabe que a rua, o leque é muito grande. Eu, como sou uma geração, depois que a gente 30, né, eu sou dos anos 90, então não tinha muita acessibilidade. Então, a gente passava a maior parte do tempo na rua. E a gente sabe que o leque para isso é muito grande, né? As oportunidades de tudo que você imagina é muito grande. Então, eu tive a oportunidade de beber, eu tive a oportunidade de usar droga, eu tive uma vida sexual ativa muito cedo por causa disso, né? Porque a gente sabe que as propostas, elas existem. Então, eu tive muita dificuldade para me encontrar nisso tudo. Existia um vazio muito grande e esse vazio precisava ser preenchido de alguma forma. Essa fuga, né, de identidade, Isso. né, você buscando encontrar seu lugar. E às vezes a gente quer se autoafirmar, né, quer mostrar pro povo que a gente pode, que a gente já é homem, que é isso, que é aquilo. E aí onde eu vivia, a maioria das pessoas ou morria muito cedo ou começava a entrar no mundo das drogas muito cedo.
né? E foi aí que veio o diferencial. Graças Ou a Deus, começa uma família muito cedo, né? ou começa uma família muito cedo, né? Então, graças a Deus, a partir daí, eu conheci pessoas assim que realmente eu digo hoje que são pessoas de Deus na minha vida, né? São 3 amigos assim que são essenciais. Eu tenho vários, óbvio, mas esses 3 tá comigo desde que eu tinha 2, 3 anos e me ajudaram muito a ser quem eu sou hoje. Porque do outro lado tinha tudo que eu queria, mas com eles eu encontrava tudo que eu precisava para poder estar aqui hoje, né? E me ensinaram princípios, a importância de a gente lutar pelos nossos sonhos, que isso também foi que me deu força de sair da onde eu estava, entendeu? Porque do grupo todo eu era o que tinha tudo para dar errado. Se vê em outro lugar, né? Exato, exato. E eles me trouxeram para mim essa realidade, essa perspectiva. Fez, ó, o lugar que você está não precisa ser seu para sempre. Você pode almejar coisas maiores, mas você tem que fazer por onde, porque quem sabe para onde vai já se comporta como se estivesse lá. É verdade. Né? E essa postura, essa conversa, esse diálogo acabou fazendo com que eu despertasse esse interesse também. Não foi fácil, porque eu tentei correr muitas vezes, mas glória a Deus que eles não desistiram de mim. É aquela história, né, disso, que eu sempre falo isso, assim. Não há atalhos para a maturidade, para o crescimento, né? Não tem como você... um dia... Tem gente que diz assim, né? Um dia ele vai amadurecer. Pois é. Eu tô lido com adultos imaturos o tempo todo. Então, a grande questão é que não há atalhos. Um exemplo, se precisa perdoar, precisa perdoar. Se precisa vencer algum vício, compulsão, alguma coisa, precisa vencer aquilo ali, né? Então, não tem atalhos, né? Agora, tu falou uma coisa, Dilson, que tu falasse assim... Achei muito interessante, tu dissesse. Eles tinham o que eu precisava, né? E o outro lugar, né? Tudo que eu queria. Que a gente tá falando um pouco sobre amizade, né? Então, assim... porque uma vez eu faço um momento evangelístico e a mulher fez, não, mas é porque eles gostam disso, gostam daquilo, gostam daquilo. Eu falei, olha, a gente não dá o que eles gostam, a gente dá o que eles precisam, né? Eu falei assim, porque às vezes a gente pensa que se a gente agradar, a gente vai estar ajudando e não vai estar, tá ligado? Tipo, não vai estar, a gente só tá passando, né? Sol na peneira, né? Isso. Então, assim, a gente precisa ser mais propositivo, né? Tipo, então como foi pra tu, assim, perceber esses ganhos? Eu sei que tu falou um pouco assim, mas a amizade, como ela foi importante nessa tua formação, assim, nessas tuas decisões? Porque assim, não adianta você ter bons amigos, porque eu sempre fui bons amigos de meus amigos. Graças a Deus, eu nunca levei meus amigos para nenhum lugar de perdição, um exemplo. Mas eu já tive amigos que, um exemplo, eu dizia, vamos por aqui, ele, não, eu quero ir por aqui. Então era uma coisa comigo, era uma coisa com o outro, influenciável, né? Sim. Como é que tu vê isso assim? Olha, eu sempre escutei muito isso, da importância da gente orar para namorar. Sempre escutei isso muito na igreja e é verdade, isso é muito bacana. Só que a gente muitas vezes se esquece que as pessoas que a gente vai passar a maior parte da nossa vida, ou muito tempo da nossa vida, são os nossos amigos. E parece que para a amizade a gente não tem esse mesmo cuidado, né? Muitas vezes a gente se relaciona com qualquer um, a gente tem intimidade com qualquer um, e a gente realmente acaba se tornando a média das pessoas que a gente mais convive. E um dia me disseram que me mostre teus amigos que eu vou te mostrar o teu futuro. Né? Então, assim, foi muito difícil porque existe confronto. A gente não quer ser confrontado, a gente não quer. Né? A gente quer conforto. A gente não quer entrar pelo estreito, né? Exato, exato. E uma das coisas assim que eu mais valorizo demais nessa amizade com eles, né? Com o Rafael, Tibério, com o João César, é que eles nunca me negaram a verdade. Me deixavam com raiva, porque eu era cabeça dura pro caramba, me achava dono da verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, né? demais. E ao mesmo tempo, quando eu chegava em casa, eles me faziam refletir. Entendeu? E eu via que eles não estavam fazendo aquilo por fazer. Eles não estavam comigo pelo que eu tinha. Era por quem eu era, entendeu? E eu sempre digo isso. Uma semente, ela não tem o tamanho de uma árvore, mas ela tem potencial para se tornar uma árvore. Amém. E eles viam esse potencial em mim, entendeu? Para a glória de Deus. E foram muitos problemas que a gente enfrentou. Eu era muito difícil de lidar, né? Tive que dar muito braço a torcer e reconhecer que aquilo ali era o que eu precisava para minha vida. Nossa. Entendeu? E até chegou um momento, eu acho que em 2008, uns 16 anos, eu estava meio que afastado deles, né? Porque tinha conhecido outro grupo, festa, saída, tal, mulherada. Então eu estava muito... Esse vai me dar o que eu quero, exato, né? Exato. E estava vivendo esse vai me dar o que eu quero. E aí, a gente meio afastado, eu lembro que uma vez o Rafa era o mais velho da gente, ele chegou e disse, preciso conversar contigo. Eu tava meio agitado com a galera, disse, agora não dá não. E ele subiu. A gente morava na mesma rua. E depois ele ligou pra mim e disse, vem aqui sim, eu quero falar contigo, é bem rápido. Aí eu fui. Eu cheguei lá, ele fez, olha, eu não vou te dizer nada, eu só quero que tu vá ali na varanda, na janela.
Eu cheguei na janela, ele fez, olha lá para baixo. E eu olhei. Ele fez, essa vida que tu quer para tu, essa vida aí que tu vai querer dar para teus filhos. E lá embaixo tava o pessoal fumando, bebendo, gritando, cheio de palavrão. Nunca fui chamar palavrão, já tava chamando palavrão. Uma algazarra só. Ele fez, é esse futuro que você vai querer para você? E aquilo ali, sabe, foi como uma flecha. Pum, que me fez assim parar para refletir. Caramba, o que é que eu tô fazendo da minha vida? E trazendo para a realidade de hoje, muita gente que tá lá, que estava lá embaixo, hoje não está nem aqui mais para contar a história. Eu poderia muito bem ser uma dessas pessoas, né? Claro. E graças a isso, eu comecei a querer mudar a rota da minha vida. E o mais importante de tudo, sempre me apresentava uma palavra de Deus. Né? E a semente ela foi plantada, eles iam regando, não desistiram de mim. E para a glória de Deus, eu sou muito do que eu sou hoje, eu devo muito a eles. Massa. O Adilson, tem uma coisa assim que a gente sempre escuta, né? Ah, mas é porque ele é jovem, ele tem que fazer as coisas, que tem vontade, né? No final vai dar tudo certo, né? Aquela grande mentira que... Sabe aquele negócio que você promete algo que não vai acontecer, né? Sim. Então, é uma grande mentira que a gente escuta muito. Pô, tem que aproveitar a vida, tem que fazer as coisas. E o que é que tu vê sobre isso assim? Olha, eu acho que tudo tem uma consequência. A gente pode fazer tudo porque é jovem e a gente se esquece das consequências. E um dia a fatura chega. E a gente tem uma visão muito limitada do agora, né? Tipo, é da idade, posso fazer isso, mas não vê as consequências que isso tem. Vou dar um exemplo disso, por exemplo, a sexualidade ativa muito cedo. Eu sempre digo isso, as consequências disso não é legal, porque muda tudo na gente. É outra coisa que é muito forte, por exemplo, que eu digo, não, ele está orando para namorar 13, 14, 15, 16 anos, e eu não acho que um adolescente esteja preparado para viver isso, né? Porque são muitos dilemas emocionais. Porque o mundo, ele cada vez mais, Adilson, ele foi meio que, né, você consegue ver as músicas, rola, né, as coisas na internet aí, as crianças de 7, 8 anos já dançando músicas assim. Erotização da criança. Exato, e é como se... Sabe aquele negócio assim, quando você diz assim, rapaz, constrói em cima desse alicerce aí que vai segurar. Aí chega sei lá, um pedreiro lá que não tem conhecimento, não tô dizendo que todo pedreiro é assim, óbvio, mas tipo, um cara lá que não tem a formação, aí diz assim, não, pô, se construir aí, fica, pô. Tem problema não, pode construir. Né? É verdade. Então é tipo assim, às vezes a gente quer colocar um peso numa estrutura que ela não consegue, né, suportar, né? Exatamente. Então... E é justamente isso, né? Porque também foram vendidos pra gente uma vida que muitas vezes vai dar tudo certo, mas a gente tem um caminho para fazer com que as coisas deem certo. Não é assim do dia pra noite. Então as consequências, às vezes, de viver uma vida irresponsável, de viver de tudo, é que muitas vezes a gente não consegue lidar. Né? Exato. E é vendido pra gente essa falsa ideia de que, tu pode fazer tudo. E o caminho não é por aí, né? E assim, Adilson, quando tu falou que a fatura chega, a fatura não chega só no futuro. A fatura é um convite de você conviver com aquilo que você fez. Exato. Com aquilo que fizeram a você, com aquilo que... Porque tem coisas que fizeram a você, tem coisas que você fez a você, tem coisas que fizeram, amigos fizeram a você, familiares fizeram a você. Tudo isso, a gente vai ter que lidar com todas essas realidades, né? Verdade. E o que eu vejo muito, muito assim é o seguinte, são jovens crescendo inseguros, crescendo com medo, desacreditando nas coisas que realmente são importantes. Porque, vê, uma pessoa chegar assim pra mim, um jovem chegar, não acredito no casamento não quero casar não. Ele tá apenas dizendo que uma coisa que tem muito valor pra sua vida não tem valor, né? É verdade. Então, conseguiu destruir algo que é extremamente sacro. Verdade. Extremamente criado por Deus, né? Então, tá lá no Éden, né? Ele criou o homem e a mulher, né? A sua imagem e semelhança, né? Então, foi o projeto de Deus, né? Exato. Mas, vê, Adilson, uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Como lidar com, vamos dizer assim, com essas influências? Porque, um exemplo, você tem vontade de fazer, né? Você quer fazer aquelas coisas, tudinho, que está sendo oferecido ali. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que não é melhor para você. Mas você está acreditando, porque eu já escutei muito assim, eu saio quando eu quiser. Esse é o ponto que eu queria tratar agora. Eu saio quando eu quiser. Existe a ilusão de que é uma fase, vai passar, e existe a ilusão também que eu saio quando eu quiser. Eu vou fazer aquilo ali, quando eu quiser eu volto, né? Como se você não fosse conviver com suas escolhas, né? Mas vamos lá, o que é que tu acha disso? O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, não vos enganeis, que as más companhias corrompem os bons costumes, né? E às vezes a gente precisa parar para pensar que os lugares que a gente frequenta revelam o que a gente procura.
né? É algo muito sutil e a gente não percebe. A gente vai se amoldando as pessoas à nossa volta sem perceber. É como se fosse um grãozinho de areia bem pequeno, que aí a gente não vai tratando e vai começando a crescer e chega um momento que a gente não consegue nem mais tirar aquilo. É como se eu pegasse um copo de água, agora e dissesse, ó, o que é isso aqui? Aí você vai dizer H2O. Mas tem só um estado de H2O? Não, tem líquido, sólido, gasoso, né? Aí se eu pego essa água e coloco uma pitadinha de sal, não vai mudar nada. Uma pitadinha de nada. Eu vou dizer, oxe, H2O. Mas aí eu saio e boto uma pitadinha de mostarda. Daqui a pouco uma pitadinha de azeite. Vai começar a mudar aos poucos e a gente vai estar longe da real essência. Entendi. Entendeu? A gente já mudou ali. O gosto não vai ser mais o mesmo, o cheiro não vai ser mais o mesmo, a aparência não vai ser mais a mesma e daqui a pouco a gente vai estar muito distante de quem a gente deveria ser. E esse é o problema. A gente precisa entender que nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. Um preço muito alto foi pago numa cruz para que a gente tivesse que ter essa oportunidade. E esse sacrifício ele não foi em vão. O outro lado, tem muitos caminhos que a gente pode até gostar. Mas o final dele vai ser muito doloroso. Entendi. E a gente tem que se apegar na cruz de Cristo. Não foi em vão, né? Então, eu sempre digo, o verdadeiro amigo, ele vai chegar para te dizer aquilo que você precisa ouvir. Na maioria das vezes vai te confrontar. A gente goste ou não. Né? Como o metiolate, né, que ardia pra caramba, tem remédio que arde, mas cura. E esse é o papel da amizade. E às vezes a gente se junta muito com o bajulador. Porque o bajulador vai dizer justamente aquilo que a gente quer ouvir. Vai inflar o nosso ego. Entendeu? E isso não é amizade. Bajulador ou, se não, aqueles que não tem muito compromisso com você, né? Exatamente. Você é um acessório que ele precisa, né? É um acessório, eu preciso de um doido pra comer. Sabe quando você tá fazendo dieta? Sim. Aí você pega um McDonald's, Adilson, come comigo, porque... Pois é. Não comer só, né? Comer com alguém, porque a gente se acaba sozinho, né? Pois é. Mas, vê, sabe uma coisa disso também que eu vejo? É que, às vezes, surge muito assim. Mas, assim, eu acho que essas pessoas que querem dizer o que a gente tem que fazer, essas pessoas que querem... são pessoas que... bicho, o cara só faz crítica, só faz não sei o quê, tá ligado? Eu não quero estar junto de pessoas assim, eu não... sei lá, é certinho demais, né? Como tu vê isso? Já vi muito isso. Porque, assim... ele é todo perfeito, eu faço tudo errado. Se trata disso, assim, amizade é você ser perfeito ou é você valorizar o outro? Como é isso, assim? Olha, primeira coisa, se alguém te orienta na verdade para te fazer crescer e a gente não gosta, o nosso problema tem nome, ego. Né? É um problema muito sério isso. E eu não vejo só como, é porque ele é todo certinho. Não é isso. Eu digo muito isso. Eu gosto muito de falar aonde eu errei, que é para ajudar as pessoas a não cair onde eu caí. Entendeu? Então, a gente precisa entender que quando a pessoa quer o nosso bem, ela vai fazer de tudo para que a gente cresça. Isso é óbvio. Só que a gente também tem que tomar essa decisão. Mas não depende só do outro. E não se trata de ser dono da verdade. Pelo contrário. Se trata de duas pessoas tentando se ajudar. É como se fosse um afiando o outro, né? Até porque a verdade, ninguém tá acima dela, pois né? Pois exatamente. Então, da mesma forma que eu aconselho, amanhã eu vou ser aconselhado, certeza, né? E na maioria das vezes a gente tem esse problema de ego, né? A gente não quer aceitar, a gente não quer entender. É óbvio que é uma coisa muito importante e a verdade ela não pode ser dita de todo jeito. Ela precisa ser dita, mas tem forma de se dizer, tem momento, né, para isso. Mas se preocupar mesmo com o outro, sabe? Com o valor que a amizade tem, a verdadeira essência. É ter um ombro para você chorar, é você ser confrontado quando você precisar, porque vai crescendo assim. É desse jeito que vai crescendo. Massa. Adilson, tem algum texto bíblico assim? Eu pensei em alguns assim, mas tem algum texto bíblico assim que tu já ancorou neles para ser moldado, né? É como se essa compreensão formasse você, né? Porque a ideia dessas conversas nossas é que a compreensão das coisas molde dentro, né? Sim. Então tem algum texto bíblico que tu já se espelhou, já viu e, é aqui que eu encontrei uma referência pra minha vida sobre ser amigo, né? Sobre, entendeu? Algumas histórias da Bíblia ou até algumas figuras que representam alguma coisa assim. Falar de amizade, eu acho que fica meio que impossível a gente não lembrar daqueles três personagens, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eu falo de amizade, eu tenho muito essa referência, né? Porque os três começam a história e os três terminam a história. Eles estão juntos antes da fornalha, estão juntos dentro da fornalha e eles saem da fornalha. Então isso é muito bacana, é muito forte. Eu trago essa história para minha vida mesmo, para me mudar, porque eu tenho muita dificuldade de socialização. Primeiro que eu queria ser o centro de tudo, queria estar sempre certo e não dava o braço a torcer.
Então, para eu ter... E chegou um momento que eu comecei a ficar só, porque ninguém quer estar onde você não é bem tratado, né? Onde você não é bem aceito ali. E aí chegou um momento que eu precisei mudar. Eu digo, ó, se eu quiser ter um amigo de verdade perto de mim, eu primeiro tenho que ser um amigo de verdade. Massa. E aí passa muito por esse, se eu não me engano, tá em Daniel capítulo 3, salvo engano, né? E tem outro versículo que eu acho muito interessante, que está em Provérbios, que é capítulo 17, versículo 17. A todo tempo amo um amigo, mas na angústia nasce o irmão. Amém. Né? Então eu tenho isso muito comigo, tenho buscado cada vez mais ser esse amigo, né? Antes de querer ter. Tenho muitas dificuldades ainda, que são muito fechadas, são muito na minha, não sou muito de conversar sobre mim, por exemplo. Mas Deus tem quebrado isso aos poucos, é um processo. Mas eu acho que a dica que fica pra gente, se a gente quer ter realmente um amigo de verdade do nosso lado, que a gente busque ser esse amigo de verdade primeiro. Massa, massa. Ô Adilson, pra gente já caminhar pro final, assim. Porque às vezes as pessoas desacreditam muito por decepções, Sim. por frustrações. Porque assim, quando você se arrisca numa amizade, você vai se arriscar a tudo. Você vai se arriscar... ou você escolhe se fechar, né? Ou você escolhe continuar persistindo, porque você ter amigos diz mais respeito sobre quem você é do que pelo outro, claro, né? Óbvio. Verdade. Mas assim, como é que tu vê isso? Assim, esse se arriscar, esse passar por muitas decepções, porque a gente vai passar, né? Óbvio. Com certeza. Frustrações e tudo. A primeira coisa assim, que eu acho muito interessante é a gente perceber que relacionamento envolve riscos, né? E a gente tem que ter em mente que vale a pena a gente se arriscar com esse princípio e buscar sempre a referência no melhor amigo de todos, que é Cristo. Jesus. E a gente sempre busca uma moeda de troca. Poxa, eu estou fazendo isso por tu, que tu faça isso por mim. E quando a gente espera pelo retorno, cria essa expectativa do retorno, a gente vai se frustrar muito mais. Claro, claro. Frustração faz parte. A gente tem que ter convicções. Até porque é disso. Quando a gente espera muito do outro, a gente não sabe muito quem a gente é, né? É verdade, exatamente. E isso é uma coisa que eu tinha muita dificuldade também no começo, né? E aí quando eu comecei a entender que o verdadeiro modelo de amizade que a gente tem que buscar é em Cristo, e diminuir essa expectativa do retorno, me frustrei muito menos, né? Aprendi a lidar melhor com as frustrações, procurei ser mais compreensivo, né? Buscar em Deus aquilo que eu estava realmente precisando naquele momento, que muitas vezes a gente se esquece que o nosso amigo também ele é humano, né? Também tem emoção, também tem dificuldade, e a gente tem que olhar com esse olhar mesmo de acolhimento. Às vezes a gente olha tanto com um olhar de julgamento, né? Poxa, ele errou por causa disso, e às vezes nem percebe o que foi que levou ele a fazer isso. Né? Porque a gente vê a amizade, né, Adilson, acabar por uma coisa que se você sentasse e conversasse, né? Os dois se colocassem numa situação de vulnerabilidade, eu errei aqui, você errou ali, se resolvia, né? É que hoje a gente tá numa era tão superficial que alguém fez alguma coisa que eu não gostei, eu já troco, não quero mais ser amigo dele, vou ser amigo de outro, e a gente vai migrando, tá muito descartável, a gente vai migrando. E o relacionamento envolve tempo, né? Envolve esse momento de conversa, de diálogo, porque senão as coisas não se resolvem, vai ficar amargurado. Né? E aí vai se fechando cada vez mais e não dá oportunidade pro outro também, né? E até pra gente. Claro. A gente, queria que tu falasse de forma bem objetiva, falando pra galera mesmo, assim. Porque eu fico tentando me colocar no lugar deles, sabe? Sim. Nossos adolescentes, jovens aqui da escola. Tipo assim, mas eu não vejo esse tipo de amigo. Não vejo, eu olho pro lado, eu não vejo essa maturidade. Eu queria que tu falasse pra eles assim, como eles construírem isso sem depender necessariamente do outro. Deu pra entender assim? Entendi. Olha, eu acho que o que eu posso deixar pra vocês hoje é que o maior modelo de amizade e de pessoa que a gente pode se relacionar sem medo é Cristo. A partir do momento que a gente se relaciona com Cristo, a gente vai ter um relacionamento diferenciado com os outros. Já começa por aí. Outra coisa que é muito importante para a gente entender é que nós precisamos ser amigo primeiro. A gente sempre espera que o outro comece, mas a gente tem que dar iniciativa. Né? Amigo é para ajudar o outro. O problema é que a gente quer ser o outro sempre. Né? E a gente tem que estar com essa mente, esse coração aberto para se tornar um amigo primeiro, e a partir daí as coisas começam a acontecer naturalmente. Eu acho que uma vida sem amizade ela é muito solitária, sabe? E a gente precisa ter amigo, né? A Bíblia tem várias referências sobre isso. O grande problema é que às vezes a gente escolhe as pessoas erradas para se tornar nossos amigos. A gente vê coisas que não existem ali. E a gente precisa começar a galgar isso. Procurar ser esse amigo honesto, sincero,
transparente, disposto a servir, diminuindo essa expectativa do retorno. E aí a gente com certeza vai dar oportunidade para que outros também comecem a fazer isso. Porque vai ver que Cristo é a diferença na gente. Amém. Entendeu? Amém. E a partir daí a gente vai construindo relações mais fortes e duradouras. Massa. Eu sei que a gente tem muito para conversar ainda sobre isso, né? A gente vai voltar para assuntos nesse sentido, mas eu acho que a grande formação da nossa vida tem que ser através da relação com Cristo, como você falou, Amém. né? Amém. Porque às vezes a gente tem muito desamores, né? Por todas as áreas, seja na esfera familiar, seja na esfera das amizades, seja coisas que, como eu falei aqui, coisas que você experimentou e causou dano em você. Então eu acho que Deus está querendo nos formar, Deus está querendo construir, e isso passa pelo ordinário, pelo dia a dia, pelos desafios, por tudo. Adilson, queria te agradecer, meu irmão. A gente vai estar junto em outros aí, com certeza. Glória a Deus. Mas é isso, gente. Compartilhem, visualizem. Amém. Deus abençoe. Mandem para todo mundo, faz o like aí. E até o próximo videocast. Deus abençoe. Muito obrigado. Videocast do Rota 180. Valeu.